Se eu te perguntasse quais são os 3 piores arcos de Naruto, o que você me responderia? Aqueles 3 arcos que você menos gostou de acompanhar. Provavelmente na maioria das respostas o arco da Ponte Tente estaria incluso, mas por que o arco da Ponte Tente é considerado um dos piores pela maioria das pessoas que assistiram Naruto, sendo que na teoria esse devia ser um dos arcos mais hypados do anime. A gente tem o Naruto atingindo um novo nível de caudas com a raposa, o tão esperado reencontro entre o time 7 e a introdução de novos personagens que trouxeram junto a abordagem de temas muito relevantes na obra, como as técnicas do estilo Madeira e os mistérios que envolvem Hashirama, e o melhor desenvolvimento da Anbu, que no começo eram considerados ninjas muito importantes para a vila. Mesmo assim, esse arco acaba sendo desinteressante em comparação aos demais. O que faltou nesse arco para que ele se igualasse ao nível dos demais arcos? Nesse vídeo eu vou falar sobre o arco da Ponte Tente e quais mudanças trariam uma melhora significativa nele. A começar que os eventos que envolvem esse arco começam desde o arco passado, que é o arco de resgate ao Gaara. Tudo começa com uma informação dada pelo Sasori como recompensa a Sakura. Em 10 dias ela devia encontrar um dos seus subordinados na Ponte Tente que tinha informações sobre Orochimaru. E após retornar à Vila da Folha, Sakura passa essa informação à quinta Hokage, para que então Tsunade consiga montar um time adequado para essa missão. Em uma conversa entre Shizune, Tsunade e Sakura, Shizune aconselha não levar Naruto a essa missão, justamente porque era atrás dele que a Akatsuki estava. Inclusive a própria Shizune se oferece para essa missão, para que o time 7, principalmente o Naruto, não se envolvesse caso fosse uma armadilha. E a Tsunade deixa claro para Shizune que isso é muito mais do que apenas uma missão para o time Kakashi, é algo pessoal, justamente porque é uma missão que envolve o Sasuke, o amigo que eles querem resgatar. Porém, é uma missão que envolve principalmente o próprio Orochimaru. O time 7 estava incompleto, eles precisavam achar novos integrantes para o time. Alguém para substituir o lugar do Sasuke e alguém para substituir o lugar do Kakashi que estava debilitado. Levando em consideração o que a própria Tsunade considerou para essa missão, automaticamente me veio uma personagem de Naruto na cabeça que se encaixaria muito bem nesses requisitos de missão. Uma missão que envolve Orochimaru e Sasuke. Uma missão que está relacionada a um usuário de cobras e um portador da marca da maldição. Há alguém na Vila da Folha que, pelo menos ao meu ver, era ainda mais qualificada para essa missão do que o próprio Naruto e a própria Sakura. Ligar essa personagem a tudo que envolve esse arco era praticamente fundamental. Mas seguimos em frente e falamos um pouco mais sobre isso depois. Devido à influência dos conselheiros e do Danzo na vila, o Sai acabou se tornando inevitavelmente um dos substitutos. Porém, Tsunade podia escolher um membro remanescente que era justamente o capitão da equipe. E é aí que temos a introdução do Yamato na obra. Um personagem com uma premissa bem interessante, até mesmo mais do que o Sai. Pelo menos ali no começo desse arco, já que ele levantava aquela pulga atrás da nossa orelha por ele utilizar o estilo Madeira. Já o Sai é um personagem que aborda um pouco mais sobre o desenvolvimento de novos relacionamentos, como Naruto e Sakura estavam lidando com a sua introdução no time e como seu treinamento na Anbu afetou a forma como ele se relacionava com as pessoas. Particularmente eu acho até bacana a forma como Kishimoto trabalhou esses dois personagens, pelo menos nessa parte introdutória. O problema está mais concentrado no que eles acabaram se tornando daqui pra frente. Seguimos com esse arco até o momento em que eles se encontram com Kabuto e Orochimaru. Após o plano deles falhar, eles são obrigados a ficar de cara uns com os outros. E conseguimos perceber um forte contraste de emoções, principalmente em relação ao Naruto, que já se descontrola ali no começo. Orochimaru e Kabuto conseguem alimentar a tensão do momento, o Sai é totalmente avulso nessa parte justamente devido à sua personalidade, e também não ter nenhum tipo de vínculo com ninguém ali. O que também é justamente o que o Kishimoto quis trabalhar nesse personagem. A Sakura também tem ligações bem importantes com personagens desse arco, mas quando chegamos no Yamato é aí que pega um pouco. Porque é o seguinte, o Yamato ele tem uma relação com Orochimaru. Sabemos que o Yamato também é fruto dos experimentos do Orochimaru com Mokuton, mas a impressão que dá é que esse reencontro entre os dois não tem peso nenhum, nem pela parte do Orochimaru e nem pela parte do Yamato. O Orochimaru até fala pro Kabuto, que depois explica quem é aquele homem, mas esse reencontro entre os dois é uma coisa muito irrisória, não tem peso nenhum. A relação do Orochimaru com o Yamato é simplesmente jogada. Em comparação aos demais personagens, é como se ele fosse o mais avulso desse arco. A relação dele com o Naruto para poder conter o seu poder da raposa é muito mais trabalhado e executado do que a sua relação com o próprio Orochimaru. A premissa do Yamato parece mais justificar os poderes de Hashirama no futuro. E não me leve a mal, eu gosto do Yamato e acho que ele era um personagem que tinha muito potencial. Só que nesse arco ele era totalmente substituível por alguém bem melhor. No Naruto
Naruto clássico, a gente consegue sentir o peso do reencontro do Orochimaru com os ninjas de Konoha. Seja com o Kakashi ali nas preliminares do exame Chunin, seja com o Hiruzen ali no arco de ataque a Konoha, ou com ela ali na Floresta da Morte, a personagem que devia estar nesse arco, Anko Mitarashi. Uma personagem que traria um peso muito maior ao arco da Ponte Tente, mas um reencontro dela com o Orochimaru cheio de peso e de tensão. Aquela sensação de finalmente tentar finalizar o trabalho que ela não conseguiu na Floresta da Morte, que é matar o Orochimaru, enquanto Naruto e Sakura estariam relacionados aos seus sentimentos pelo Sasuke, e o Sai seguiria com o propósito ao qual ele foi introduzido, desenvolver as suas relações, entendendo a complexidade da relação do Naruto, da Sakura e da Anko com aqueles inimigos. Acredito que só esse ponto já traria uma melhora significativa ao arco da Ponte Tente. Após isso, o desenrolar desse arco seria focar nas batalhas, nos conflitos. Pelo descontrole do Naruto, uma batalha dele contra o Orochimaru seria inevitável. Então essa parte aconteceria exatamente como foi na obra original. Assim como Sai também focaria na sua missão secreta dada pelo Danzo, enquanto Anko, Sakura e Kabuto ficariam no mesmo impasse. Porém, Anko precisaria rapidamente procurar um jeito de conter o Naruto, deixando o Kabuto para Sakura tomar conta. Seria legal se o Kishimoto tivesse introduzido uma batalha entre a Sakura e o Kabuto nesse arco, ambos com habilidades médicas que teriam que lidar com o dano que cada um causaria no outro. Seria uma batalha bem interessante e diferente de se ver entre ninjas médicos. Já Anko estaria a caminho do local de batalha entre Naruto e Orochimaru. E nessa questão de suprimir o chakra do Naruto, era possível dar a Anko alguma técnica de selamento, até porque ela tem conhecimento sobre as técnicas de selamento que envolvem a marca da maldição. Claro que ela não conseguiria suprimir esse chakra do Naruto tão fácil, ela teria problemas, mas era totalmente possível dar a ela essa possibilidade de suprimir esse chakra, assim como Yamato fez. Já o Sai se encontraria com Orochimaru para ir rumo ao esconderijo dele, como realmente foi, manipulando a situação para esconder qual era sua real missão. Naruto e Anko voltariam ao ponto de encontro onde estaria acontecendo a batalha entre Sakura e Kabuto. Porém, utilizando habilidades médicas mais avançadas, Kabuto teria paralisado a Sakura. Anko e Naruto encontrariam ela caída, auxiliariam ela e decidiriam juntos o que fazer depois, que era seguir em frente rumo ao esconderijo de Orochimaru. A partir desse ponto, as coisas seriam bem semelhantes ao arco original. Porém, Anko provavelmente detinha um conhecimento sobre como funcionavam os esconderijos de Orochimaru, facilitando o processo de infiltração em busca por ele e pelo Sasuke. Em meio ao caminho, eles encontrariam o Sai, fazendo Naruto questionar sobre a sua traição. Todo o drama envolvendo o Sai podia continuar como foi, nada mudaria. O desenvolvimento do personagem no começo é todo baseado em torno disso. Ele ia aprender a se relacionar com as pessoas. Basicamente, ele continuaria sendo mais uma vítima do discurso do Naruto. Após juntos prenderem Kabuto na parte de fora, eles continuariam com a missão de se dividir em duas duplas no esconderijo para procurar Sasuke. Porém, as duplas seriam Sakura e Naruto por um lado, e a Anko e o Sai por outro lado, para que a Anko conseguisse supervisionar as ações do Sai. E diferente da obra original, não seria o Naruto e o Sai encontrando com o Orochimaru, mas sim a Anko e o Sai, fazendo com que esse momento fosse a grande batalha entre Anko e Orochimaru. Finalmente, o acerto de conta entre eles, enquanto ela ordenaria que o Sai fosse em busca do Sasuke por outro caminho. Sai então usaria os seus ratos de tinta para encontrar o Sasuke como foi originalmente. Sasuke então causaria grande explosão que chamaria a atenção do Naruto e a Sakura que estavam buscando por ele. E aí aquela mesma cena se repetiria, a Sakura e o Naruto encontrando o Sai caído e logo em seguida avistando o Sasuke lá em cima. Isso enquanto em outro ponto ainda estaria rolando a batalha entre Orochimaru e Anko. Tudo seria bem semelhante ao que foi no arco original. Porém, teria esse paralelo do encontro do Sasuke com o Naruto e a Sakura, enquanto em outro lugar estaria acontecendo o encontro da Anko com o Orochimaru. E trabalhar esses encontros de forma distinta seria bem interessante. Na batalha entre Anko e Orochimaru, mais uma vez ela falharia em derrotá-lo. Orochimaru iria então em busca de Kabuto, que estava aprisionado, enquanto Anko, mesmo derrotada, pois Orochimaru não teria coragem de matá-la, encontraria forças para se reencontrar com o time 7, após Sasuke derrotar todos eles com Chidori Nagashi. Enquanto Naruto, Sakura e Sai estariam caídos no chão, a Anko teria uma conversa com o Sasuke sobre a sua situação, tentando retratar um pouco a sua experiência com Orochimaru para que ele abrisse os olhos, falando que a marca da maldição iria consumi-lo e que Orochimaru o descartaria quando bem entendesse, que ele estava tomando a decisão errada e que ele devia voltar para a Vila da Folha. E essa conversa podia ter um viés bem mais profundo, com o Sasuke demonstrando até mesmo uma certa soberba, falando que ele não é ela, e que Orochimaru não o descartaria porque ele não é fraco como ela.
os diálogos e conexões entre os personagens nesse arco caberiam bem mais. A Anko então atacaria ele, fazendo ele recuar para a parte de cima, onde voltaríamos para os acontecimentos da obra original. Sasuke prestes a utilizar algum jutsu para derrotar todos os 4, porém sendo impedido pelo Orochimaru, que após resgatar o Kabuto tinha ido em direção a ele. E a finalização do arco teria sido ainda melhor. Não só o Naruto e a Sakura chorando por terem falhado mais uma vez em trazer o Sasuke de volta, como a Anko também demonstrando uma enorme frustração por não ter conseguido mais uma vez derrotar o Orochimaru. E aqui eu trouxe mais ou menos a minha visão como eu melhoraria esse arco, porém as possibilidades de roteiro envolvendo esses personagens seriam imensas, várias delas possibilitando o autor escrever mais um arco excepcional na obra. Inclusive, você pode deixar nos comentários como você mudaria esse arco, como você encaixaria as batalhas, os diálogos e o peso emocional. Para mim, se tivesse sido algo pelo menos semelhante ao que eu trouxe nesse vídeo, esse arco teria a chance de se tornar um dos meus favoritos, já que ele me traria a sensação de uma segunda versão da Floresta da Morte, que inclusive é um dos meus arcos favoritos de Naruto, esse arco dos exames Chunin. Porém agora com os personagens mais maduros, mais habilidosos e também com diversos propósitos. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que gosta de Naruto e não esquece de comentar como você mudaria esse arco, ou até mesmo se você gosta desse arco e não mudaria nada nele. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.